Olá, gente, bem-vindas, bem-vindos a Infinitas Letras, temporada 2, Fluxos Atemporais. Eu sou Cláudia Pucci Abraão, essa é a Sabine Mendes Moura. Somos autoras, consultoras, a Sabine é editora, da editora Nua. E estamos aqui para mais um bate-papo delicioso sobre escrita, sobre o processo de escrita, sobre personagens, sobre o que dá vontade de a gente falar aqui, tendo como porta de entrada o Oráculo Fluxos Atemporais, que foi downloadado pela Sabine. Então, quem está chegando agora, se achegue, pega um café e a gente fica aqui conversando sobre tudo e mais um pouco, mas sempre com essa perspectiva da escrita e partindo desse lugar maravilhoso dos símbolos, né, que leva a gente para lugares muito mais interessantes do que se a gente estivesse tendo um bate-papo mais formal, mais racional. Então, a ideia da temporada, a ideia do Infinitas Letras é essa, né? Dessa temporada, estamos indo para o último naipe, mas não vamos falar disso agora, porque a gente vai começar com a leitura. Então, nessa temporada, a gente está apresentando todo começo de conversa, um texto, a gente reveza, uma hora é um texto meu, uma hora é um texto da Sabine, para vocês, além de conhecerem nossas ideias, conhecerem também nosso trabalho autoral. Então, é uma super oportunidade de vocês ouvirem os nossos textos. Pelo menos aqui a gente pode, né, divulgar. E para a gente é muito gostoso de fazer esse trabalho de puxar esses ganchos, né, entre o que a gente escreve e o que a carta está trazendo, sempre é possível. Então, hoje é o dia da Sabine, ela vai começar lendo para vocês, e eu vou deixar ela sozinha aqui na tela. Olha, gente, oi, tudo bem? Em primeiro lugar. Eu fiquei pensando que esse programa provavelmente vai ao ar no início do ano de 2022. Então, a carta tem tudo a ver e eu tentei escolher um trecho que tivesse tudo a ver também. E eu vou ler do computador, porque é um trecho de um lançamento, de um livro que eu ainda não tenho físico aqui na minha mão, mas que com certeza quando o programa for ao ar, eu já vou ter para mostrar e vocês já vão ter acesso a ele para quem quiser comprar, quem quiser saber como é, e que se chama E se Deus fosse deusa, uma fábula sobre livros e sonhos. Então, enfim, lerei. É um pouco longo também, como o trecho que a Cláudia leu na semana passada, mas porque eu preciso do contexto. E eu espero que faça sentido. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, quero entender por que, desde que perdi tudo que achava que tinha, todos os caminhos parecem me levar a Cris. E se ela não estivesse em casa? E se tivesse puta comigo? Com razão, né? Eu sumi, mas assim, ela também tinha sumido. O lance é que naquele momento eu não conseguia pensar em mais ninguém. Não tinha outra imagem em mente e precisava conversar, só conversar, matar a saudade e talvez contar a ela um pouco de tudo. Amanda de Deus, o que você está fazendo aí fora no meio dessa chuva? Vai pegar um resfriado, uma pneumonia, menina, sai daí, entra já. Era a Cris, na janela, desesperada, como se nada tivesse acontecido. O sorriso que alarga meu rosto é tão grande que chego a achar que se parece com o dela. E de longe, me olhando ainda no primeiro andar, vejo que a Cris sorri também, que nem criança. Logo some. E sei que virá me buscar. Mas já não preciso de Deus. Eu tô me cuidando, mãe. Experimento. Porque era assim que eu ia falar com o divino a partir de agora. Eu tô me cuidando e vou ficar com quem gosta de mim. Engraçado que senti a resposta na hora, não assim em palavras. Era um calor no peito, uma sensação de feriado, um gosto de vida boa. Sei que você me cuida mandando essa gente boa e resolvi aceitar. Mais calor no peito. Nem parecia que eu estava na chuva. Fui me sentindo agasalhada, como se uma senhora bondosa, extremamente cuidadosa, cobrisse meus ombros com um cobertor macio. Então é isso, né? Você gosta mesmo de mim. Deus, no final das contas, era mulher. E pelo menos o meu Deus era. Pelo menos o meu Deus era. De repente fez todo sentido. Tinha de haver alguém do meu lado, por mais falha, esquisita e cabeça dura que eu fosse, porque nunca vi nenhum sagrado baixar nessa terra e dizer que as falhas, as esquisitices e as cabeça-durices não faziam parte do jogo. Aliás, nunca vi figura sagrada cagar regra. Regra mesmo só ouvi da boca de gente. Esse é meu gato que está fazendo participação especial. Mas sabe o que eu vi, ouvi e senti? Amor e bondade e ajuda e força, do tipo que não tinha vantagem, que ninguém explicava, nem podia, nem se interessava em explicar.
Então, se tinha gente que jogava contra, o universo agora era mãe e jogava a favor. Obrigada, mãe. Cris correu até o portão, quase escorregou. Trazia um pedação de plástico. Entramos sem parar de correr 1 minuto, como se ainda chovesse do lado de dentro. E mesmo do lado de dentro, ela ainda corria, fervendo água, me jogando toalhas, sim, mais de uma, colocando alguma coisa para cozinhar. Eu estava com saudade até da tal raiz de lótus. Seus pais estão em Sepetiba. Oi, gente festeira. Vou fazer uma sopa de rã, que é uma delícia. Acabei de aprender e ajuda. Cris, será que tem como antes disso a gente conversar um pouquinho? E você não vai tomar nenhum banho, tirar essa roupa? Tô te dizendo, vai pegar um resfriado ou coisa pior. Ela estava frenética. Cris, dá para você parar de cuidar de mim só 2 segundos? Ok, talvez um pouco mais de 2 segundos? Não, não dá. Saiu entre dentes. E eu me senti conversando com a versão antiga de Deus. Acho melhor esperar. Quietinha, sossegada, vendo onde aquilo ia dar, né? Nunca vi a Cris desse jeito. Não dá porque você veio e aí do nada, justo no dia em que tinha dado tudo certo, você ficou triste pra caralho e decidiu que sair tacando dinheiro na minha cara era questão de honra e dignidade. E até hoje eu não sei o que eu disse. Puta que pariu. Ela não sabia, mas eu sei. Tipo de produto. Como é? Tipo de produto. Foi o que você disse quando falou que meu livro era um tipo de produto, pro qual vender 7 até que era muito. Carai, velho, tu me jura que foi isso? Porque assim, eu fiquei repassando aquela conversa na minha cabeça umas 1000 vezes. A Cris ficou repassando a nossa conversa 1000 vezes. Eu sei, é que eu estava noiada com uma outra coisa que rolou naquele dia, e tu não sabia. Não tinha nada a ver contigo. Desculpa, eu preciso te contar. Precisa? Tu precisava, mana, precisava. No pretérito imperfeito que só vendo. É ruim. É ruim eu ainda estar achando bonitinho ela ter repassado a nossa conversa na cabeça 1000 vezes. Mesmo que as 1000 vezes fossem apenas umas 10 ou 15, eu devia estar me sentindo mal, né? Desculpa, Cris. De verdade. Sonsa. Agora ela estava rindo. Soncianíssima. Tu não me leva a sério. Sai da minha casa, sei lá que horas da noite, eu aqui desesperada, sabendo que tu não tinha para onde ir. Mas eu sabia que tu ia se virar. Quer dizer, eu achava. Eu torcia. Não faz isso comigo, não, mano. Agora ela estava chorando. E eu estava mortificada. Não, a Cris chorando, não. Não a Cris. Levanto e vou chegando perto. Posso te abraçar? Pode, porra. Tem que perguntar, tudo tem que perguntar. Então abraço e assim ficamos. Eu estou começando a ficar preocupada, porque eu poderia viver nesse abraço. Mas sei que somos só amigas. Ela me cuida, está na hora de cuidar um pouco dela também. Só isso. Cuidar dela de algum jeito estranho me cuida. E nem sei como descobrir isso. Só sei que está ficando perigoso, porque esse corpo, nossos corpos juntos, e agora a cabeça dela encostada em meu peito, tão pequena, soluçando, não sei. Sentamos no sofá ainda muito próximos, meus braços sobre seus ombros, Cris terminando de fungar. Quero dizer coisas lindas, pedir mais desculpas, mas tudo parece tão bobo. Tem umas coisas que eu sempre quis saber, é o que me sai. Manda. Quantos anos você tem? 33, que nem você. Um desastre, eu sei, morando com meus pais ainda, fazendo feirinha. Não te acho um desastre. Pelo contrário, né? Em termos de desastre. Mas eu não me saía nada, mas não me saía nada. O corpo dela estava esquentando o meu. Me sentia mais viva, mais alerta, mais certa. Sei lá, à medida que minha respiração sincronizava com a dela. Mais alguma coisa que você queira saber? Era a hora. Você tem namorada? E a gargalhada dela não tinha força para acordar Irajá, assim, entre os soluços, mas era linda como sempre. Ri junto, mesmo sem saber do que estávamos rindo. Gosto bastante de te ver sorrindo, foi o que ela respondeu. Mas vem cá, por que você quer saber? Dizendo isso, ela se afastou, um balde de água fria com pedrinha de gelo e tudo. Ficamos sentadas uma de frente para a outra. Sei lá, pode parecer estranho, mas eu sempre te achei uma pessoa tão legal. Legal? É, e um tanto inocente. Inocente? E o que isso tem a ver? Cris parecia incrédula, meio de sacanagem com a minha cara. O que eu não estava pescando? Ah, eu meio que sempre tive medo de você se dar mal com alguém. Com uma irmã protetora? Tipo isso. Por mais que soasse estranhão do jeito que ela estava falando. Mas eu sou filha única. É que eu sempre imaginei que a gente podia. Podia o quê? Impressão minha ou ela estava se aproximando? Podia ser como uma família, amiga que é quase parte da família. Ela estava mesmo chegando mais perto, bem devagar. E como isso funcionaria? Olha, eu sei que a gente é sua amiga, porque
Nunca que eu faria seu tipo. E além do mais, nem sei se sou lésbica ou bi, apesar de que eu acho que eu sou bem lésbica, considerando que o melhor sexo que eu fiz na vida foi com uma mulher. Puta que pariu, desatei a falar e agora ninguém mais me segura. E não ia parar, não. Mas foi só uma mulher e você é linda, você é muito linda mesmo. Com certeza já pegou muita gente. Como você mesma já disse. Eu disse? Disse, com certeza não merece uma mulher sem experiência, que ainda se apaixona por caras, mesmo que seja porque acha que eles são mulheres, ou melhor, antes de saber que são caras. Você está apaixonado por caras? Tipo, plural? Um cara, singular. E na verdade eu estava. Até descobrir que ele me traiu, me usou, roubou parte das minhas ideias para fazer dinheiro. Coisa que, aliás, descobri justamente no dia da feira. E por isso estava tão triste, apesar de ter feito dinheiro. Além de estar morrendo de medo de qualquer pessoa que quisesse me ajudar, assim, tipo você e seus pais. Desconfiado no nível máximo. Eu estava incontrolável, quase possuída. E a Cris armava algum tipo de bote, o que só piorava as coisas. Mesmo assim, ainda tinha essa vontade de saber se você tinha namorada. Não porque quisesse ficar com você, sei que eu tenho zero chance, mas porque queria ser sua amiga, te proteger de qualquer filha da puta sem vergonha que não conseguisse ver a pessoa maravilhosa que você é, assim, tipo a Carlinha. Peraí, como é que você sabe da Carlinha? Tu ouviu a conversa com os meus pais? Cara, Cris, desculpa, eu tava passando. Então, foi por isso que tu saiu varada daqui. Cara, foi e não foi. Desculpa pelo jeito que eu saí, mas acaba que foi bom, me aprumei, eu arrumei um AP, tem cheiro de peixe, mas até que é bacana. Eu gosto de peixe. Mas então? Então o quê? Você tem namorada? Eu sinto a boca, os braços e as pernas da Cris me enroscando e é tudo ao mesmo tempo. Agora, estou aqui, isso está mesmo acontecendo e é melhor do que. Não, não tem comparação. Porque quero a Cris inteira, sem cachaça, quero ficar junto dela, assim, pro resto da vida, sem parar para respirar. Quero saber que estou junto dela, mesmo quando estiver bem longe. Porque aquele cheiro, aquela boca, aqueles braços e pernas nunca mais vão me deixar e a minha pele nunca mais vai ser a mesma depois de ter estado contra a dela. Estou marcada e é bom. E acaba. Cris sai de cima de mim e me empurra para longe. Infelizmente, não vamos poder prosseguir porque você quer, como é mesmo? Me proteger como uma irmãzinha, não é isso? Dessa vez sou eu quem a puxo de volta. E não sabe se é lésbico ou bi, correto? E nos beijamos, e rimos, e conversamos, mas não transamos de cara, não parece haver pressa. Em algum ponto do dia, acabou minha pressa. Deus virou mulher e desfez-se o desastre. É isso. Bom, eu escolhi esse trecho porque a carta de hoje é o novo eu. E esse trecho fala justamente de um momento em que a personagem do livro está confrontada com Adeote. um novo eu, assim, novo Deus, novo eu, novo tudo. Tá tendo que, né? Mas como a carta, como essa carta mostra, o momento do novo eu é um momento em que uma mulher, você tem aqui uma representação de uma mulher e ela, à medida que avança na construção daquela nova configuração de si, é confrontada por todos os fantasmas do passado. E eu acho esse diálogo todo truncado de duas pessoas que só querem se pegar uma representação muito boa de onde isso pode levar. Assim, ela o tempo todo está pensando coisas antigas e tentando restaurar coisas e tentando. Ela não quer nada daquilo, né? Ela, enfim, tá mais do que óbvio, só precisa de um neon ali para dizer se beija, se agarra. Mas aí tem esse contexto, por isso que eu quis ler um pedaço maior, de que ela também está tendo toda uma descoberta espiritual e tal. Mas a carta mostra uma mulher que está sendo confrontada por versões passadas dela mesma. Né? Enfim, está encarando mesmo, né? Porque eles estão cara a cara, tanto a versão nova quanto a antiga, à medida que ela avança, ela tem que confrontar versões passadas e às vezes essa carta traz uma sensação de dúvida. Será que eu estou voltando atrás? Será que eu estou cometendo os mesmos erros que eu já cometi? Mas nesse caso não está. Nesse caso você é uma pessoa nova e vive ainda com resquícios ou com passa por situações em que hábitos que já não fazem sentido causam um certo estranhamento, mas você ainda tem que confrontá-los de alguma maneira, né? Você parou de fumar, mas ainda olha para o cigarro assim e pensa, poxa, mas que isso, né? Coisas desse tipo. E aí a frase da carta diz: já não sou o mesmo, beijo o que fui e serei. E esse fui e serei está aí frenado aqui. Beijo o que fui e serei, né? Então, essa ideia de fui e serei meio que dá uma dica
quando aparece no jogo a carta, de como que você encara a situação. Eu já passei por experiências assim, em que eu estou vendo que eu estou fazendo um progresso numa direção que eu quis construir, mas aí começam a aparecer esses pentelinhos de fatos e hábitos e coisas que ainda ficam no meio do caminho, e me dá um medo nossa, será que eu deixei isso mesmo para trás ou será que ainda volta? Medo do ciclo se repetir, ou pelo menos dele se repetir da mesma maneira. E aí, quando a frase diz beijo o que fui e serei, e mostra a mulher beijando versões passadas, meio que dá uma dica de como se lida com isso, que é encara. Encara de frente. Saiba que o seu passado não é para você ter apego a ele, não é um lugar de apego, mas o seu presente, essa nova construção, não existiria sem o passado, né? E aí eu quis trazer essa cena porque essa cena, como vocês veem, tem várias coisas que só lendo o livro para entender, mas dá para entender a dinâmica. Ela também é uma cena que mostra isso. Esse encontro entre elas duas não aconteceria se não tivessem acontecido todas as merdas e confusões que aconteceram antes. Então tem bem essa coisa de fui e serei, né? Olha, tem muita coisa que me dá vergonha agora que eu já estou com coragem de pensar numa nova possibilidade de Deus, numa nova possibilidade de relacionamento e tal. Mas não adianta eu ficar com medo também, porque essas coisas foram que me trouxeram aqui. Então, fala muito desse momento de já sou outra coisa, mas ainda encaro o passado e estou tentando não encarar como fantasma, estou tentando integrar esse passado nessa versão nova. E aí, eu nem falei disso, mas rapidamente, a gente está entrando num naipe novo que é o caminho. E esse naipe, ele é um naipe que fala de um momento em que você já está no caminho espiritual mesmo. Geralmente, quando eu falo dele, para explicar por que ele é diferente de outras coisas que aparecem, né, no oráculo, para quem lembra, lá no início a gente teve essa carta, a Estrada da Serpente. E a Estrada da Serpente não é um caminho, é uma estrada, uma coisa humana, construída, enfim, né, mundana, digamos assim, na linguagem do oráculo, né? E ela é toda corretinha, assim, apesar de acabar na boca da serpente, ela é toda corretinha, cheia de símbolos humanos e tal. É uma estradinha mesmo, né? Tem pontezinho e tal. O caminho, que é o caminho que simboliza esse naipe, que é o caminho espiritual, ele é meio doido, né? Ele é cíclico e ele não necessariamente tem essa configuração tão organizada. Ele tem sua própria ordem. Então, quando a gente entra nesse naipe, a gente está falando de uma pessoa, de situações que já encontraram a missão, já estão encontradas na missão, já sabem o que tem que fazer. Mas aí tem esses desafios de percurso, tipo, tá, eu tô aqui, mas não quer dizer que meu passado não tenha acontecido. Tá, eu tô aqui, mas não quer dizer que eu não tenho que parar de vez em quando. Tá, eu tô aqui, mas ainda tenho muito para lidar. E aí esses ciclos vão se intensificando, né? Mas diga aí, o que você pensou quando você ouviu da carta? Nossa, que delícia ouvir. Uma delícia esse livro, hein? Vai sair? Bom, provavelmente quando estiver no ar, como você falou, já deve ter Teoricamente, saído. a gente vive essa coisa do presente e passado. Teoricamente, ele já saiu. Já saiu. Bom, gente, então comprem, porque é delicioso. Ai, tanta coisa, né? Eu tava pensando nessa questão, pensando em personagem, né? Para começar, como às vezes a gente faz um recorte de uma narrativa, uma peça de teatro, especialmente, né? Que geralmente é mais sintética a história. E como a gente, para poder entender o que a personagem faz, a gente tem que fazer. Não é que tem que, né? Mas é muito legal fazer essa gênese, de onde a personagem vem, o que ela já. E eu nunca pensei, quando eu faço gênese de personagem, eu nunca pensei em incluir essas transformações. E é muito legal pensar. Eu nunca tinha visto, foi quando eu tomei contato com a antroposofia, que eles têm lá uma coisa do biográfico, né? Um estudo do biográfico, de 7 anos você muda completamente a vida. Claro que nem todo ciclo é de 7, mas eles têm lá meio que um desenho genérico, né? E isso vai variando de pessoa para pessoa.
E dependendo do setênio que você está, a sua vida, os seus interesses mudam, quem você é muda, mas muda, assim, às vezes, radicalmente, né? E foi a primeira vez que eu tomei contato com um estudo que coloca isso como dado, né? E, assim, a vida é feita disso e assim, as crises são isso, né? Cada vez que a gente está num ponto de transição é uma crise, independente do que acontece fora, assim, o fato, sua vida pode estar super organizadinha, super bacaninha fora. Se você está passando por esse processo de morte, não tem como a crise não existir, né? E contemplar isso como normal e que nesse momento você pode, se você deixa fluir o negócio, né? Você pode realmente se tornar uma outra pessoa completamente diferente, com interesses que mudam completamente, com direção de vida diferente, com gostos diferentes. E aí o que é que você faz com aquela pessoa que você era, que tinha seus próprios vínculos, que tinha suas, né? E isso é uma fonte maravilhosa de conflito para a gente que escreve, né? E eu me lembro de uma vez, uma conversa com o Luiz Alberto de Abreu, que é um dramaturgo maravilhoso, ele estava falando sobre como esses processos de transformação de personagens, né? Personagens, trajetórias cujo personagem se transforma muito. E o personagem só consegue se transformar quando ele está instável, né? Então, voltando, quando a gente está numa curva, tipo uma série com muitas temporadas, isso é uma coisa que você vai construindo. No teatro, ele estava falando do teatro, né, nesses encontros, se você quer que a personagem passe por uma transformação, você tem que gerar alguma instabilidade. Ela já tem que chegar meio sem lugar, né? E esse lugar dessa carta eu vejo muito assim. Eu sei que você trouxe uma outra coisa, como se você já tivesse passado por um outro lado e o passado de vez em quando dá bate na porta, né? Me parece até um momento posterior à crise. O que também é muito interessante, né? Porque mesmo quando a gente atravessa, mesmo quando a personagem já se transforma, tem coisas que a gente faz hoje que a consequência disso vai vir depois de anos, né? A gente não sabe, da questão da lei de causa e efeito, a gente não sabe o que a gente planta, o que vai dar, né? E tem coisas maravilhosas que a gente colhe lá na frente, e tem coisas nem tão maravilhosas assim, né? Que também a gente vai colher. Então não deixa de ser uma forma desse passado sempre estar visitando, sempre estar batendo na porta, né? E aí você tendo que se confrontar com aquela pessoa que você foi e reconhecer, nossa, né? Às vezes dá uma vergonha, dependendo do que bate na tua porta, você fala, gente, eu já fui essa pessoa. Como é que eu poderia, né? E, por outro lado, é maravilhoso isso, porque mostra o quanto a questão da transformação, né? Isso é humano e é possível. E esse confronto, ele sempre é um material muito interessante de conflito, né? Porque por mais que você seja uma pessoa, né, super trabalhada no autoconhecimento, na hora que você está passando por uma crise, não tem jeito, né? A gente, claro, não tô falando que não faz diferença. O fato de você saber que é normal passar por uma crise já faz toda a diferença, né? Você não acha que o mundo está caindo, mas você fala, não, está tudo certo, faz parte, né? Não gostaria de estar passando por isso. Aí depois que você atravessa, você fala, olha, me tornei uma pessoa diferente, olha, eu tenho asas de borboleta. Mas geralmente é o grito da lagarta que a gente fica ouvindo nessa hora. Mas esse confronto, eu fico pensando, né? O que é esse confronto com o que já foi e esse momento também entre o ser ou não ser, né? Você já não é mais uma coisa, a vida está te trazendo para uma outra situação. E aí, no meio disso, a resistência, né? A resistência. Então, a gente, quando a gente fala de conservadorismo, né? A gente fala uma personagem conservador, uma pessoa conservadora. A gente tende a achar que aquela pessoa careta, né? Que, com ideias retrógradas, enfim, que politicamente é como se coloca mesmo, né? Mas se você for pensar na dinâmica interna que acontece entre algo que está nascendo e que não dá para esses dois corpos ocuparem o mesmo espaço, né? Então vai existir aí, de certa maneira, um confronto, um conflito, né, entre essas duas figuras, que eu achei incrível você falar que é um beijo, né? Porque é uma forma até de
trazer uma outra possibilidade de lidar com esse momento, né? Dar um beijinho. Né? Que delícia poder ser assim também. E eu acho que não por acaso combina muito com essa imagem que você trouxe, né? Que é o título do seu livro, E se Deus fosse deusa. Essa imagem do manto, essa imagem desse acolhimento, né? Porque eu sei que a carta é uma coisa e o texto é outra, mas eu fiquei refletindo muito sobre isso. O fato da gente se sentir acolhido por uma divindade, né? O fato de ter essa sensação de que tá tudo bem, tá tudo certo, confia, né? Eu tô aqui. É uma das coisas que ajuda nesses processos de transformação, né? E se você se sente sozinho, você está ali morrendo, vai sobrar o quê? Né? Então, o conflito é muito maior, a resistência é muito maior, né? E a possibilidade de você ficar um tempo grande vagando nesse limbo é maior, porque é isso. O novo que já se... O novo aparece, a revelia da sua vontade, porque é parte da vida, né? Você pode espernear à vontade, os processos de transformação vão acontecer, mas você pode simplesmente estar descolado disso por não aceitar, né? E ficar... Esse beijo tem me traz também, pegando aí um outro viés, né, de interpretação, quase que um apego também, né? Pode ser... Eu sei que não é o que você pôs na carta, nem o que você trouxe aqui, mas eu estou pensando assim, outros significados, né? Ampliando esses Sim. significados, de ter esse apego ao que não é mais, né? Ficar aderido a essa imagem, que aí já não é nem mais uma imagem real, né? Porque você já não é mais aquela pessoa. É quase como beijar o espelho mesmo. Você olha para o espelho e você sabe que aquela não é você. Né? Assim como aquela figura que um dia você foi, hoje é uma sombra, é um passado, é uma memória, é uma imagem, né? Mas continua, aí isso que é muito bonito da carta, isso é a matéria para o que você é hoje, né? Então, de alguma maneira, isso continua. E isso parece um paradoxo, né? Como eu posso, ao mesmo tempo, me transformar e o que eu fui continua sendo em mim? É, Essencialmente. eu acho legal você falar esses dois lados do beijo, porque eu entendo o beijo como uma atividade, assim, a ser equilibrada, assim, como uma coisa que vai acontecer, não importa o quê. Porque, assim, de qualquer maneira, quando você se transforma, você vai ter que ver o que você faz com o seu passado. Então, eu entendo essa carta como o beijo em si, como uma atividade. Olha, você se transformou. Você vai ter que ver o que você faz com o seu passado. Esse beijo, ele pode ser um beijo, não sei, codependente, um beijo de apego, ou um beijo cara, eu estou me apropriando do que havia de melhor, ou eu estou agradecendo a tudo que se converteu nisso aqui, ou eu estou transmutando o que ficou, mas que vai ter beijo, vai ter beijo. Eu já olho desse lado. Porque é um momento, e esse naipe fala muito de momentos assim, em que as coisas requerem muita energia, porque o momento de mudança requer muita energia, né? Assim, se transformar numa nova versão de si mesmo requer muita energia. Então, tem realmente uma coisa que te puxa, do mesmo jeito que tem uma coisa te puxando para o novo, tem uma coisa muito potente puxando para o velho, e aí até essa atividade do beijo é quase que um beijo alquímico, né? Enquanto você não consegue fazer essa coisa de não é mais novo, não é mais velho, é um todo que está aqui dentro de mim, e mudança de etapa, você está ali, né? Você está ali meio na. Então, beijo como uma atividade para olhar, como um processo extremamente delicado, que está ali, está acontecendo. Se você não tomar cuidado, realmente você vai tentar trazer coisas que não cabem mais à força para um momento em que elas já não cabem mais. E provavelmente você vai fazer isso terça e na quarta você está mais na vibe produtiva não, olha, eu realmente consigo entender como isso foi útil naquele momento, mas agora não cabe mais. E aí na quinta você volta a tentar querer, sabe? Porque falta energia para dar permanência para o processo. Eu vejo isso muito no diálogo delas também, porque elas são, tipo, demora muito para fechar o negócio.
Porque a outra está o tempo todo voltando atrás, insistindo num negócio que já não está ali. Isso é um medo. Isso é uma coisa de, não, peraí, eu prefiro manter a imagem de amiga. Eu prefiro manter a imagem antiga. Eu me sinto mais confortável não sendo a pessoa que dá um passo extra no relacionamento aqui. Da mesma forma que quando ela ouve a Deus, ela fala, bom, é, é, ela precisa de algum quentinho, alguma coisa para ver que aquilo aí está funcionando, e ainda fala com a deusa, né? Ah, então você gosta de mim mesmo. Precisa de uma reafirmação. É novo, é pequeno, é bebê. Então tem muita coisa puxando para cá e muita coisa puxando para cá. E eu achei legal você falar esse negócio do manto e como as duas coisas estão relacionadas. Eu não escolhi por causa disso, mas estão mesmo muito relacionadas. Porque quando eu escrevi esse livro, em 2018, foi uma figura divina, feminina, que eu tive que configurar para meio que romper com a imagem divina que eu tinha, que era extremamente patriarcal e mandona e tudo isso que ela está reclamando. Eu tive que configurar mesmo uma deusa, ela era uma deusa roxa, e eu falava esse tipo de coisa para mim. Gente, que isso? Deus não caga regra, não sei o quê, então meu Deus vai ser uma deusa e tal. E eu resolvi botar isso no livro. Como eu botei várias das minhas experiências com o mercado literário. Mas hoje eu já não estou lá. Eu estou em outro lugar. Eu já não defino mais Deus como presença feminina ou masculina e tal. Mas esse lugar foi super importante. Então, na hora de lançar o livro agora, anos depois, eu tive que fazer um processo novo eu. Peraí, vale a pena lançar? Eu tinha que mexer, porque eu já não estou mais assim. E aí eu tive que olhar e eu tive que reconhecer a importância daquilo para mim, né? Eu tive que baixar um pouco a bola do meu ego, dizendo, cara, você não produz obras só para as pessoas. Eu sei que vai ter gente que acha que você, enfim, cultua deusas e tal, mas qual o problema também de acharem, e também algumas eu cultuo, mas eu não estava mais naquele momento, então eu tive que fazer esse negócio. Eu estava bem nesse momento aqui. Não, agora é uma pessoa querendo editar um material antigo. E eu acho esse material bom, mas eu já não tenho a mesma relação que eu tinha com ele. E aí eu tive que fazer todo esse processo de pensar, poxa, realmente, eu precisei dessa deusa para chegar no lugar que eu estou com Deus agora. E para começar a estudar as coisas que eu estou estudando agora. Então, pode ser que se eu lançar esse livro, algumas pessoas se sintam inspiradas, autorizadas, é, é, como diz, identificadas com a experiência de ter que matar um Deus patriarcal para começar a ter uma vida mais espiritualizada. Então vou lançar assim, do jeito que ele está. Então, sabe, tem uma coisa de. Eu acho que esses processos de novo eu, eles podem estar em vários níveis. Eles ajudam muito a pensar em personagem. Eles têm muito essa coisa de pensar a própria organização do que você faz com o que você escreve. Para mim, tem muito isso, né? O que eu faço com textos antigos, textos novos? Como que reescreve, até que ponto reescreve, por que reescreve? O que ainda vale, o que não vale? Quem sou eu que publica esse texto e tal, né? E tem muito a ver com não julgamento também, para mim. Que eu acho que é uma coisa. Eu estava num encontro que eu achei bem legal. O Israel Neto, que é lá de São Paulo, escreveu esse livro. O ilustrador é o G. Mendes, chama Ancestral. E aí ele fez uma coisa que eu vou comentar aqui, não tem nada a ver com a carta, mas é porque eu achei muito legal. Ele chamou amigos, assim, tipo uns 20 amigos, e ele mandou o link, falou, olha, o nosso livro está vendendo, ele já tinha o livro impresso, e eu queria me juntar com vocês para ler o livro. Então, vou mandar pelo correio e a gente vai ler. Eu achei tão simples e tão legal. Então, foi a leitura, né? A gente se juntou online, assim, e aí o livro chegou mesmo antes e todo mundo leu os capítulos juntos e tal. E eu lembrei do livro agora porque a proposta dele, que ele estava explicando, a gente lia os capítulos, ele perguntava se tinha perguntas e comentava alguma coisa, sem dar muito spoiler, e aí as inspirações dele para o livro.
e falou, olha, o objetivo do ancestral é pensar a convivência entre várias culturas no mesmo... Por que que não dá certo a convivência entre várias culturas? É um livro afrofuturista, né? Por que que não dá certo? Por que que a gente não consegue? Parte daí. E aí vai discutir medo, e vai discutir etnias, e vai discutir uma série de coisas. Mas o ponto principal não é a forma, o ponto principal é essa coisa do humano e do por que que a gente não consegue conviver. E tem muito na forma como ele trabalha, não só na forma como ele trabalhou dentro do livro, as personagens, e de um jeito rápido, tá? Porque eu vou falar aqui, vai parecer que ele escreveu, os capítulos dele são super curtos. Mas tem muito na forma como ele trabalhou a apresentação das personagens, disso que a gente está falando do novo eu. Porque ele apresenta em 3, 4 páginas um povo. Tem um sistema lá, tem vários planetas. E aí, rapidamente, ele apresenta quem essas pessoas foram, de onde elas vieram e quem elas são agora, mas tudo em relação. Então, ele cria uma tensão, uma dinâmica de tensão. Ele não está apresentando personagens, está apresentando povos. Mas ele cria um histórico para aquele povo em 3 momentos. É quase como se fosse essa carta, sabe? Que enfim, eu estou aqui agora, mas por quê? Porque eu estou confrontando esse passado com essa perspectiva de futuro. Ele cria esses 3 momentos, passado, presente e futuro, de uma forma simples, em poucas páginas. E o livro vai ficando muito, muito, muito dinâmico, né? A leitura vai ficando muito dinâmica. Eu notei isso porque a gente ia falar da carta hoje. Então, eu acho muito útil nesse sentido, mas ao mesmo tempo, quando ele propõe essa leitura, ele também está trabalhando isso na distribuição do próprio material. Ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma coisa nova para apresentar, estou apresentando para vocês. Esse formato mesmo que eu estou fazendo é experimental, mas eu quero que vocês, que são meus amigos, participem e me ajudem a entender aqui como é que isso vai funcionar. Porque eu mesmo não sei muito. E depois a gente vê, não era uma coisa formal, tipo, leitura coletiva do Instagram, leitura coletiva de não sei onde. Não, eram amigos, eram pessoas amigas, era quase como se fosse uma leitura beta, porém que não é beta, porque o livro já está publicado. E eu nunca vi ninguém fazer isso, mas eu achei muito legal. Então, tem a ver com esse momento de acolher, sabe? Fui e vencerei, e vão saindo experimentos interessantes daí, sabe? Eu queria comentar uma coisa aí dentro do que você falou, que me ocorreu, que é a forja da autoria, né? Da autoria não, a forja da autora, do autor, que é um momento que... Esse momento de transição é muito importante, quando a gente, especialmente quando vai ou publicar o primeiro livro, né? Ou mesmo já tendo publicado, dependendo de como foi a experiência, como é que você se reconhece nesse novo eu aí, autora, autor, né? E essa é uma transição interessante de fazer, porque esse lugar em que você consegue dizer, eu sou uma escritora, né? Falar de mim, assim. Quando eu tive que... Em alguns processos é importante ter um rito de passagem. Para isso existem os ritos de passagem, né? Os ritos ajudavam a criar esse antes e depois coletivamente. Aí você falou do coletivo, por isso que eu lembrei do coletivo. Porque os coletivos, eles facilitam quando a gente está nesse processo e está meio engastalhado, né? Quando... E aí eu não estou falando de depender do que os outros pensam da gente, para o que a gente é, porque a gente é o que a gente é. Eu estou falando de se apoiar no coletivo para facilitar essa passagem, né? Quanto mais pessoas conseguem ver, porque essa é uma dificuldade. Muitas vezes a gente mudou e as pessoas não conseguem ver. Então, não é só que o passado volta, porque a gente está pegado e tal. As pessoas com quem a gente convive não conseguem olhar para a gente dentro daquela nova perspectiva. Especialmente as pessoas... Esqueceu de combinar, né? Aquele negócio que o pessoal fala, esqueceu de combinar. Entendeu? E a Virou coisa escritor, esqueceu de combinar com a família. mas isso é natural, né? Assim, quem tem filho sabe. Se tem hora que você já tá amarrando o cadastro do sapato, você não precisa mais, né? Criança que cresce muito rápido. É o melhor exemplo para você ver o quanto que você perde ponto. Assim, a pessoa já andou muitas casas e ainda está assim, nossa, ainda estou vendo assim.
E os ritos justamente ajudam que todo mundo veja o novo ao mesmo tempo, né? Do que cada um é. E como a gente está muito esvaziado de ritos, porque mesmo os que têm, às vezes não têm significado, a gente às vezes tem que criar esses ritos, né? Então, eu lembro o primeiro livro que eu lancei, o primeiro livro que foi editado, tem que fazer a famosa fotinho, né, de capa. Eu não sei se eu já contei aqui na temporada passada essa história, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Que eu ia fazer uma foto em casa, né, pedir para o meu companheiro ir pegar a câmera, tinha uma câmera boa, faz uma foto minha para pôr na orelha do livro. Aí uma hora eu falei assim, peraí, esse é meu primeiro livro, né? Eu estou me tornando uma autora. E não é que eu não me sentia, né? Mas ao mesmo tempo tinha uma coisa assim, a impressão do livro para mim era importante. Né? E aí eu falei, cara, eu preciso de uma foto da autora. Ela precisa ser fotografada, não eu. E aí ficou muito, não como uma dissociação de personalidade, mas como um apoio para essa transição, para essa pessoa que eu estava me tornando nesse lugar, né? Esse novo lugar dentro da minha perspectiva artística. E foi delicioso, porque eu consegui uma amiga que fez a maquiagem maravilhosa, um amigo maravilhoso, fotógrafo também, o Marlon e a Cacá, né? Cacá, maquiador, e o Marlon Brambila, que é fotógrafo, me deram esse ensaio de presente, né? E são fotos que eu uso até hoje, assim, eu preciso até agora mudar, porque são fotos de 2014, mas que super foi importante. E eu lembro da forma que eu comecei o ensaio e como eu terminei o ensaio. Isso eu nunca esqueço, assim. Eu comecei o ensaio quase com uma síndrome de impostora, assim, sabe? Do tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fiz uma foto eu mesma, sabe? Por que eu fui envolver outras pessoas nisso? Assim, como se eu tivesse, sei lá, criando um absurdo ali, né? E aí, conforme a coisa foi fluindo, foi um chamado mesmo, né? Para que essa figura realmente, que já estava encarnado, já era quem eu era ali, mas parece que alguma instância minha, que talvez são essas antigas, precisassem integrar justamente. Né? Então, aquele ensaio foi uma forma muito carinhosa de que essas partes se integrassem e uma passasse o bastão para outra. Né? E a partir desse momento, o eu sou fica muito claro. E esse ser não é um ser que, pronto, agora já está resolvido. Não, porque isso aí é uma constante transformação. E é muito difícil a gente se ver como uma constante transformação mesmo. Né? Por mais que a gente brinque, né, cante Raul, fale, não, eu estou sempre em mudança e tal, o sistema capitalista cumulativo é contrário a essa visão. Né? Mesmo a questão da carreira, você tem que ficar acumulando coisas. E dependendo do que vai acontecendo com essas mudanças, com essas mortes, isso, você larga emprego, sabe? Você, coisas que eram motores para sua vida deixam de ser. Então, às vezes parece que você perdeu toda a sua ambição ou todo o seu tesão, e na verdade não, porque você tem que trocar de motor também. Né? Novos eus pedem novas coisas, e aí a gente está acostumado a se mover de um jeito, com determinados estímulos, e você fala, cara, isso não me move mais. E agora? Né? Eu construí uma carreira, uma projeção de vida em cima de um determinado ofício que já não me encaixa mais. Eu acho que isso até pesa bastante na transição e às vezes esses fantasmas, essas projeções que aparecem aqui na carta ficam mais pesadas, esse beijo que tem que dar, né? E às vezes você tem que descobrir que não é nenhuma coisa sua. Assim, é uma coisa da sociedade. Sempre é seu, né? Óbvio, mas assim, às vezes não é uma coisa que está diretamente na tua biografia. Às vezes é uma coisa muito social, muito construída no macro, assim. Porque você, de boa, trocaria de profissão, ou trocaria de projeto, ou adaptaria de uma coisa para outra. Mas tem toda essa crença, né, socialmente construída de que a permanência, o acúmulo, e o sobre. E eu acho que isso tem a ver também com porque que esse caminho desse naipe é desse jeito, né? Assim, não é para, não enfim, não se trata de acúmulo, né? E não é Se uma trata linha de, reta, né? não é uma linha reta, não se trata de acúmulo, são ciclos de vivências. Mas isso que você falou da foto, eu acabei de ter uma experiência, né, na editora Nua, que como a Cláudia falou, eu coordeno lá, dirijo, sei lá.
É muito. Eu acabei de ter uma experiência fortíssima com esse negócio de como é importante para o autor ter a sua primeira foto, não sei o quê. E é muito comum ouvir dos autores isso. É, ah, não, eu ia fazer qualquer foto, eu ia fazer no celular, não sei o que e tal. E aí aparece um anjo, porque a gente também não tem como bancar o ensaio, não sei o que e tal. Fica meio responsabilidade do autor. E aí aparece um anjo, e eu acabei de ver uma produção lindíssima, assim. E uma produção lindíssima, e a pessoa que foi responsável pela maquiagem e a pessoa que foi responsável pelo ensaio fotográfico se empolgaram tanto que depois foram na live com a autora, a campanha de pré-venda do livro já rolando, e ofereceram que se batesse não sei o que da meta, iam dar um ensaio fotográfico e mais um não sei o que. Enfim, entraram em como aquilo ali era importante para ela, compraram a campanha e ajudaram muito a gente a fazer o livro. Foi uma campanha lindíssima, assim, mas eu já vi isso em várias situações. E eu, particularmente, tenho. Isso é um tema biográfico para mim. Eu tenho muita dificuldade com esses ritos de passagem. Pra você ter uma ideia, eu fiz muita faculdade, né? Porque eu fui emendando uma coisa na outra. E eu sempre gostei muito de estudar, e eu ia conseguindo bolsa, e fiz várias. E assim, eu não tive nenhuma cerimônia de formatura na vida. Assim, uma. Mas eu tenho os diplomas todos. E eu sou muito ruim de ter esses momentos em que você para e reconhece. É uma coisa que eu tenho que sabe, tem essa censura mesmo interna de, não, peraí, aqui existe um momento para parar e para, de alguma forma, carinhosa, fazer essa junção do novo e do antigo, se preparar. Eu vejo meio isso como o start, assim, é que eu não tenho boas representações para isso. Talvez eu devesse até me dedicar a criá-las, assim. Tem gente que tem, mas eu vejo isso como o start, assim, do jogo, sabe? Quando você vê ali início do jogo, de tabuleiro. É um pouco isso que você faz, né? Quando você consegue dar o beijo. Não é que não vai ter mais problema, mas assim, antes eu tava assim, ah, meu Deus, eu terminei uma faculdade. Ah, meu Deus, eu escrevi um livro. Ah, meu Deus, eu quero ter um relacionamento, mas não sei porque é tão diferente. Ah, meu Deus, mudou o Deus mesmo, né? Qualquer coisa. E aí, em algum momento, você tem que parar de ter dúvida. Porque essa coisa de ficar entre o passado e o futuro te deixa em dúvida eterna. Isso é ruminação eterna. Em algum momento, você tem que descansar naquela nova realidade, né? Start. Ó, daqui para frente é essa nova. É. E eu acho que é um pouco isso, né? É difícil fazer isso sem o cerimonial. E no caso da escrita, a gente não tem cerimoniais de início de carreira. Não tem, assim. Tem a coisa que o pessoal fala de ter um livro publicado e fazer o lançamento e ter a sua noite de autógrafos. Mas isso é muito diferente dos vários cerimoniais de início de carreira que existem para outras profissões, em que você não precisa ter concluído um projeto e você não precisa ter ganhado um prêmio, você não precisa nem. Quer dizer, você pode ser estagiário daquilo ali, né? Você pode estar começando, mas você já sabe que começou. E o escritor, às vezes, poxa, até ele chegar numa noite de autógrafo, ele rala muito. E aí ele pode se sentir esse tempo todo como se nunca tivesse começado. Uhum. É uma lógica meio cruel, né? Então, esse beijo dentro dessa área, ele pode ser um pouco mais controverso, talvez, né? E eu tô pensando assim, agora chegando, aplicando, né, essa carta na questão da construção de personagem, como isso, né, partir disso, partir desse conflito já pode dar histórias incríveis, né, a respeito dessa dificuldade ou não, né, do que implica essa transição, do que implica esse... Nossa, eu lembrei, eu já deve ter falado desse filme aqui, porque foi um filme que me marcou muito, que é A Partida, um filme japonês. Mas, de novo, se eu já falei, eu cito aqui porque é um cara que era nossa, como fala?
favor, Sabine, me ajuda essa palavra. Quem toca violoncelo? Violoncelista, isso. Numa orquestra. E eu não sei porquê, deu um rolo na vida dele, e aí ele acaba se encontrando com o Senhor, que ele prepara os corpos para o funeral. Ele prepara ali, né, o corpo. E ele fica ali, meio que olhando o que ele faz, meio que ajudando, e depois ele vai se encantando com aquilo, e ele, fala, é isso que eu quero fazer na minha vida. Agora você imagina, a pessoa, né, larga um emprego numa orquestra, né, que tem ali, apesar de ser artista, né, que hoje em dia mas ainda tem um certo glamour, né, para ser maquiador de defunto, né. Então, ninguém entende nada, a namorada não entende. Eu falo: "Gente, tem algumas transições que precisa de coragem, né, porque parece que tudo questiona aquela escolha, só que lá dentro, o que eu queria dizer, assim, é interessante como quando a gente se transforma, não tem volta mesmo. Quem a gente é já está onde já está. E esses aspectos nossos que ficam aderidos ao passado, que a gente identifica às vezes como eu ainda, né, é muito estranho essa dissociação. É muito estranho a gente seguir fazendo coisas que por uma questão de ego, né, apego, a gente cisma que tem que continuar, porque afinal de contas eu já cheguei até aqui, e o nosso ser está fazendo outra coisa, né? É muita coragem que precisa para fazer essas transições, e aí esse encerramento da etapa, né, esse ritualizar do encerramento, que às vezes é uma grande síntese. E é engraçado, eu trabalho muito com escrita por encomenda, né, e consultoria, e às vezes me chegam pessoas querendo contar a história, fazer um livro, e eu sei que essa pessoa está no momento de síntese para partir para uma outra coisa, né? Então, às vezes até um livro é um beijo. Um livro que se escreve sobre um determinado momento da sua vida, ele pode ser um feliz fechamento, pode ser uma história triste, né? Mas o feliz no sentido da integração, né? Você olha para a sua vida até aquele momento, você transforma aquilo numa obra, e aí você fecha a porta e fala assim, fechou o livro, abriu o start, né? E é um jeito de carregar isso sempre com você, né? Eu que sou uma pessoa pegadinha, né? Ontem eu estava tendo uma conversa com meus filhos, né? O meu filho do meio tá na pré-adolescência, e ele falou assim, eu vou sentir falta do meu tempo de criança. Eu falei assim, não, mas... Nossa, Pois é, tem que 11 anos. criança! Mas já está, né, sentindo, assim, as transformações no corpo, é muito bonito, porque foi o corpo que trouxe, né. É que depois para de acontecer, aí a sensação que a gente tem é de decadência, não de transformação, mas é uma transformação. O cabelo branco é uma transformação, as marcas são uma transformação, o corpo continua marcando, né. Eu Aí eu gosto. falei: "Mas a criança vai continuar em você". Ele: mas não é a mesma coisa, eu não vou brincar, eu não vou ter, as coisas não vão ser iguais". Aí eu pensei, falei: "É verdade", né. E é muito estranho você pensar que o que você foi continua sendo, porque justamente vira matéria do que será, então em algum lugar aquilo continua assim, né, mas a manifestação externa disso não vai ser a mesma mesmo. Os seus gostos vão mudar, os seus interesses vão mudar, e essa melancolia que gera, a gente tem que olhar de frente também. E porque se a gente corre para o outro lado, a gente não atravessa. Então, bater de frente aí, olhar para essa melancolia, olhar para o que foi e se despedir, porque esse beijo pode ser uma despedida também, né? E com dignidade, fala assim: olha, é isso, muito obrigada por me trazer até aqui, daqui para frente eu sigo e vai ser uma outra coisa, que eu não sei o que que é, né? E sem medo, assim, o que me pega muito é o medo. Como eu estava falando antes, eu tenho medo, é porque eu não sei, você está falando de um ponto de vista, sinto eu, de é difícil deixar o passado para trás. E eu geralmente encaro essa carta do ponto de vista de opa, tchau. Cara, eu sou taurina, pronto. Então, eu penso assim, o que eu É um penso é desafio para mim sempre. a minha perspectiva é outra, a minha perspectiva é assim, não precisa ficar com medo que não vai voltar. É outra forma de encarar o negócio.
É mais um negócio graças a Deus, graças a Deus eu já sou outra coisa e... Aí quando aparece um... Porque às vezes não é ainda. Às vezes eu sou adiantadinha. Às vezes não é ainda. Aí aparece um negócio para lidar aqui no canto. Eu tenho que lidar, digamos, com esse incensário aqui. Aí aparece para lidar, assim. Ah, meu Deus, tá vendo? É tipo, vamos dizer que é uma limpeza de casa, para facilitar. Aí eu limpei a casa. Nossa, que legal, limpei a casa. Menos uma coisa pra fazer, limpei a casa. Aí olha aqui do lado já tem um incensário que eu não limpei. Ah, não limpei a casa. E quando eu olho para essa carta, um pouco essa sensação que já me sobe um calor, já me dá um suadouro, entendeu? Porque eu não limpei a casa, não acabou ainda. E aí então eu acho que tem essa outra forma de ver a carta também, que é assim, do lado de quem corre, do lado de quem se Entendi. adianta. Puta, eu achei que eu tinha atravessado, mas eu tô no meio da ponte ainda, né? Meio Do, isso. e aí eu geralmente encaro com medo, assim, tipo, ah, meu Deus, não acabou. E aí dá muito medo de você ter feito alguma coisa errada. Como assim não acabou? Mas peraí, mas ainda tem? Mas não, não é possível. Um apressadinho que come cru, entendeu? E eu identifico muito com isso. Aí, desse ponto de vista, a sensação da carta é completamente diferente, porque você está tentando. Assim, é a mesma coisa, você está tentando fazer isso de um jeito gentil, mas a sensação é diferente, porque você fica. É, não, tá, tudo bem, tranquilo. Olha, você faz parte. Eu vou fazer isso porque É. senão eu vou chegar do outro lado. Eu nem tava com pressa mesmo, sabe? Uma coisa assim, acalmando. Mas de qualquer maneira, eu acho que independentemente do que você vai sentir, é, eu tenho visto muito lugares limites, tem até uma linha de pesquisa gigantesca sobre essa coisa do entre, o entre lugar, em dramaturgia, em escrita, né? Enfim, em outros gêneros e tal. Essa coisa do entre lugar tem crescido nos últimos anos, né? Coisa de borda, de fronteira, o entre lugar, etc. Porque como o tempo está acelerado, né? Eu acho que é uma questão isso de novos eus o tempo É. todo, novos Nossa, isso é é muito a legal. resposta, né? A Isso é muito resposta. legal. Em 2016, quando eu comecei a fazer artes cênicas, era o entre-lugar, gente. O entre-lugar era fashion. O entre-lugar era a questão. O entre-lugar era. E aí era isso. Tipo, e eu fiz uma peça assim como atriz e também colaborei com a dramaturgia, que eram identidades de fronteira, bordas, desconstrução do corpo, não sei o quê. E não é um lugar muito confortável de você habitar realmente. Mas eu acho que tem uma maneira de. Não sei se o tempo está acelerado. Não sei por que o tempo está acelerado. Quem sou eu para saber? Mas assim, o tempo estando acelerado, talvez a gente tenha mais facilidade de lidar com mudanças, ou seja, forçado a lidar com elas todo dia. E Acho que aí eu tem. tenho visto surgir essa preocupação nas dramaturgias também. E essa preocupação em expressar isso nos textos, né? É, de diferentes maneiras, não diferentes níveis de profundidade, mas essa velocidade, essa coisa de pessoas que têm que passar por vários processos, que começam um filme de um jeito e vão terminar de outro completamente diferente, já passaram por 5 versões de si mesma, sabe? E por outro lado também gera uma ansiedade de se eu vou ver um filme mais classicão, em que tem um arco de personagem mais estruturadinho, mais clássico, nem aguento porque morro de tédio, né? Tem uma coisa que eu queria colocar. Uma vez eu estava conversando com um amigo que é psicanalista e falando, né, do espírito da época. E uma coisa que é do espírito da época é essa coisa da impermanência, né? Já é assim. Então, tudo muito volátil, essa coisa mercuriana mesmo, né? Que vai se transformando, que não fica parado, porque ficar parado é tipo morreu, né? Quem fica. Nossa, como assim você está no. É quase ofensivo você dizer que você está no mesmo emprego, não é meu caso, mas você está no mesmo emprego há 20 anos. Pronto, você é uma pessoa acomodada, né? Você está numa mesma relação, nossa, como assim? A vida anda, a fila.
Você está numa mesma casa. Como assim? Você não foi testar se você não quer mudar para, né? Você mora a vida inteira aí, você nunca saiu daí. Então, assim, é do espírito da época achar que a mudança constante é um valor, né? E aí tem toda a questão capitalista também, né, que está aí. Não estou dizendo que a mudança não é boa, apesar de ser taurina, tá, gente? Eu gosto de mudar. Mas tem uma coisa aí que é meio impositiva, né? Que também tem a ver com essa coisa da obsolescência. As coisas não duram muito, né? Tem que trocar logo, a coisa da novidade, e essa ansiedade pelo novo. Então tem um fetiche também de uma mudança, e que assim, a quantidade de mudanças que parece que a gente precisa ter para falar que a gente não está acomodado é irreal. Então, assim, assim como você ficar parado é uma irrealidade, porque a gente está mudando o tempo todo, né? Essa mudança frenética também é uma irrealidade, porque as mudanças, de fato, elas só acontecem se elas acontecem profundamente. Né? Não adianta mudar o corte de cabelo e falar, gente, mudei, e a gente faz isso o tempo todo. Às vezes é um recurso, né? Até para te apoiar, às vezes você tem que mudar o guarda-roupa inteiro, mas se isso está afinado, realmente com essa mudança que vai acontecer. Né? Você faz uma tatuagem, às vezes você tem que realmente jogar fora não, né? Doar, por favor. O seu guarda-roupa, porque já aconteceu, de eu olhar para uma roupa e falar assim, gente, quem é a pessoa que vestia isso? Quem foi a pessoa que andava com essa roupa? E tem umas roupas que eu andava muito. Que pessoa era essa? Né? Coisa de você olhar para a foto, mas ao mesmo tempo, também é um desafio a gente entender se de fato a gente está mudando, né? Ou se a gente não está fugindo, ou se a gente não está forjando uma coisa, fingindo que está mudando e, na verdade, não está mudando nada, né? Você continua se deparando com as mesmas questões, então, de fato, você não amadureceu. Né? Você não está enfrentando as questões que você precisa enfrentar. A gente faz o fake da mudança. Né? E toda vez que a gente está fakeando a mudança, é porque a gente quer colher o benefício sem passar pelo ritual. Isso Né? é um prato cheio para narrador, né? Eu já vi umas construções de narrador muito boas, assim, que você vê direitinho se aquela mudança é externa, se é tipo, tô fingindo até, né? O que o pessoal fala em inglês, fake it till you make it, tô fingindo até para ver se dá certo, a exaustão para ver se dá certo, ver se dentro surge alguma coisa. E quando é muito simbólico e é de dentro, porque na narrativa você precisa de alguma coisa concreta para representar. Mas é difícil ficar falando só do abstrato, do interno e tudo. Mas dá para ver direitinho quando, né, uma construção legal de narração, quando é que aquilo ali é de dentro e quando é que aquilo ali é de fora e jogar com isso, né? Em termos de dramaturgia, é muito legal, porque isso se demonstra nas ações, não na fala. A fala você falseia muito mais fácil, né? Haja visto que a gente está vivendo nesse momento. Você pode falar o que você bem entender e conexão nenhuma com a realidade. Então, a fala hoje em dia, ela pode, inclusive, você pode usar isso dramaticamente. O personagem faz uma coisa e fala outra, né? Mas as ações dizem o lugar em que essa pessoa está. Então, é interessante pensar o que é uma construção de uma personagem que está nessa transição. Ela tem ações contraditórias, ela tem ações que vão numa direção e ações que vão em outra direção. Né? Quando a gente vê um adolescente, isso é muito fácil. Você vê um adolescente num dia passando batom e fazendo pose no espelho, e no outro dia brincando, né? Que nem uma criança. Você vê. E estranhando isso também. Hã? Que tem isso. E estranhando isso. Estranhando, mas tem hora que você vê o rosto da criança ainda, né? E tem hora que você vê a moça, o moço, né? E isso não é fake, isso é real, porque essas duas figuras estão ali ainda coexistindo, né? Aí eu falei uma imagem bonitinha, mas às vezes é isso. Você tem essa coexistência de ações, ou uma personagem que está fingindo que mudou e a ação ainda ela está jogando uma cortina de fumaça, né? Falando que ela está mudada, mas a ação ainda é a ação anterior. A resposta a tudo ainda é a mesma resposta. Então você não mudou. Você pode até estar querendo mudar, mas a mudança de fato ela se demonstra, né? Ela é agida, né? Se as ações não mudam, das duas uma, ou a pessoa não mudou, quer dizer, se as ações não mudam, a pessoa não mudou. Ou se você quer que a pessoa mude, você tem que também criar um outro conjunto de ações.
Então, em termos de construção de personagem, é muito legal você pensar assim, a personagem mudou, quais serão as novas ações? Né? Porque você pode tanto partir de uma figura que quer mudar e não age mais de acordo, e ainda não age de acordo com o que ela disse que mudou, ou o contrário, uma personagem que tem medo de mudar, mas a ação dela já está apontando para um outro lado, ela já não consegue mais fazer as mesmas coisas. E eu particularmente gosto de trazer o causa e efeito, pensando nesse fui e vencerei, para o nível de as ações anteriores eram necessárias para as ações naturais, para as ações atuais. Por mais descabida ou aparentemente, né, estranha que seja a conexão. Porque é assim que eu compreendo a vida. E eu acho que é assim que você desconstrói vilões e mocinhos, né? É muito estranho quando você tem uma mudança dramática e, de repente, a pessoa se regenerou. E aí a ação é oposta. É muito mais interessante que você tenha, por exemplo, uma pessoa que trabalhava num lugar que não gostava, mas ali encontrou habilidades fundamentais para um trabalho que não tem absolutamente nada a ver, mas que ela vai amar. Porque eu acredito que é assim que a vida vai se construindo, seja por intervenção divina ou pelo próprio poder que a pessoa tem de construir caminhos, mas assim, que haja uma relação de causa e efeito, por mais é engraçado, né? Porque a gente falou de mapa divino, que haja uma relação de causa e efeito ou de construção nas ações, por mais que os ambientes sejam completamente diferentes, e que parece que não tenha mapa, por mais que as circunstâncias sejam completamente diferentes, eu gosto e eu procuro isso mesmo quando eu estou escrevendo, que haja uma coerência. Eu não quero ser assim simplista, mas se a pessoa teve que sofrer, se a pessoa teve que gramar, esse gramar, para mim, precisa ter um motivo, sabe? Senão fica um E não é um efeito. motivo assim, agora vai bater a justiça divina. Não, é um motivo concreto. Gramou aqui para poder ter essa habilidade para poder trazer para cá. É assim que eu encaro a vida. E eu Que acho que é isso o que a dá gente uma chama, coesão para a construção de personagem. a gente E chama precisa isso mais narrativa de progressão, né? Que é uma tradução dessa questão da lei de causa e efeito. Se você quer que um efeito aconteça, você tem que plantar a causa lá atrás. Às vezes é um ciclo curto, né? Tipo, você fez um negócio fez um negócio há 1 hora atrás, já está colhendo o efeito. Mas você tem que plantar. E tem que ter, você, assim, a natureza, você vê como que organicamente as coisas acontecem. É que nem uma onda. Vem uma marolinha, vem uma onda um pouco maior, aí vai crescendo. As contrações é a mesma coisa, né? Você tem um crescente, aquilo se dissipa, aí fica aquela calmaria, aí começa de novo. É assim. Então, o plantar dessa... Você quer plantar um evento na vida do personagem, né? Quer que aconteça alguma coisa, para isso não vir do nada. Às vezes, se você plantou de uma forma bem disfarçadinha, muito bom, pode até parecer que veio do nada, aí depois você fala assim, Sim. gente, mas isso começou lá atrás, tá ali na história, né? Mas eu acho que tem gente que encara isso de uma forma muito. Eu acho que, independentemente da causa do que você planta ou deixa de plantar, tem gente que encara isso a partir de um olhar muito maniqueísta, sabe? Então, assim, como a pessoa perdeu toda a família, então agora ela é boazinha. Ou vice-versa, como a pessoa Ah, perdeu toda a família, então agora ela é má. Eu acho que esse negócio do fui e serei, pensar essas ações passadas como matéria, convida a gente para não pensar só em causa e efeito, como, assim, rebuscar um pouco os valores a partir dos quais a gente pensa em causa e efeito e pensar como matéria mesmo. Pensar nesse exemplo que você estava dando da plantinha. Olha, eu preciso ter semente, mas semente é muito diferente. Semente que vai se desenvolver, e ver isso na narrativa, é muito diferente de julgamento moral. Toda pessoa que passa por uma experiência é. assim, saberá assim. Que é o meu Não, uma coisa ranço, muito que é o meu ranço fluida. com o filme do Coringa, que eu odeio esse filme, eu acho um Olha, esse serviço. filme, esse negócio, essa profissão aqui maldita, pode ser maldito o que ela for, mas aqui essa pessoa aprendeu a soldar. E soldar é super. Eu estou falando coisas bem práticas, não precisa ser prático, mas só para dar esse pé no chão da semente. Uhum. Soldar. E aí,
soldar vai ser fundamental na hora que a pessoa for realizar o sonho dela, que precisa de muita solda, entendeu? E ela nem sabia quando ela aprendeu a ler soldar. Mas eu É, acho que às vezes mistura com o julgamento de moral. E essa coisa do fui e serei convida a gente a pensar nisso com mais profundidade, sabe? sim. E aí eu vou trazer uma outra coisa também que é bacana, né, do ponto de vista da construção de personagem, que mesmo que a gente esteja contando uma história, né, que a personagem começa ali já na vida adulta, você nunca, não precisa, não vai contar da infância, você não precisa saber, né, a história não pede isso. O fato da gente fazer um exercício, imaginar, né, e se perguntar como foi a infância, como foi a adolescência, como foi. Pode ser ali que você fala assim, essa pessoa nasceu em tal lugar, fez tal coisa, é isso, ela foi um assistente de um ferreiro, então ela passou dos 16 aos 20 anos numa forja. Né? Você ficar numa forja dos 16 aos 20 anos, isso gera alguma coisa em você. Aí isso traz para o personagem, às vezes você vai pegar uma característica que Sim. você não entende ali, você não precisa explicar que a pessoa é assim, porque eu acho um saco também quando fica explicando, né? Porque fica Sim. psicologizando tudo. Mas se você, como escritora, sabe, e aquilo tem uma coerência, né? Aquilo atribui, assim, traz uma qualidade de ser, né? Uma característica, para usar uma palavra mais neutra, isso cria uma consistência para a personagem e te dá ideia de ações, né? De ações coerentes com isso que a pessoa foi e continua sendo. Porque se você pega, se você pensa que o novo usa como matéria o que foi, tem alguma coisa aí que permanece, né? Sim. Que tem a ver com a particularidade daquele ser, que não é assim, a superfície muda, mas tem alguma coisa ali que segue, né? Que é que a gente chama de essência, de natureza. E é importante a gente definir isso também, para também não criar personagens, que é isso, que muda de pato para ganso, todo mundo muda. Aí você fala, gente, mas como assim, entendeu? É mudar de pato para ganso. Então, assim, a pessoa não muda de pato para ganso, ela muda de um patinho, né? É, e às vezes a mudança. E expectativas horrorosas, né? E é muito legal isso, porque às vezes parece que está mudando de pato para ganso, mas não. Se a gente pegar a lei da polaridade, né, que está no Caibalion, às vezes você fala assim, nossa, a pessoa mudou radicalmente, mas se você for ver a transição que ela fez, foi de uma mesma coisa saindo de uma polaridade para outra. Né? Então, ela mudou o caminhar naquele eixo, mas é um eixo que ela já tinha. Né? Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é um assassino, tá? Pega um personagem que é um assassino e se torna um cirurgião e salva a vida de todo mundo, faz todo sentido do mundo, porque para mim o cirurgião é um assassino potencial. A mesma, não estou falando assassino doido, estou falando daqueles mais metódicos, né? A mesma capacidade que uma pessoa tem que ter né, é a mesma coisa. Então você fala assim, só mudou o lugar onde a pessoa aplica uma coisa que é da essência dela. Aí parece que às Sim. vezes a figura, nossa, mudou porque ela deixou de matar pessoas e passou a salvar pessoas. Mas não é uma mudança que, se você constrói um personagem nessa chave, que não é crível. Né? Porque tem algo ali Sim. que permanece. Nessa mudança, usou a mesma matéria-prima, que é de uma Pelo contrário, tem um confusão. episódio do Black Mirror, que eu não lembro o nome, eu acho que é do Black Museum, que tem exatamente essa personagem. E Ah, fica é? super crítico porque, enfim, porque a pessoa precisa das habilidades que tem, né? Isso permanece, né? Na verdade, você vai Sim, acumulando aprendizados, né? Então, é legal pensar que a gama de amplitude de transformação que uma personagem pode ter e, ao mesmo tempo, essa coerência, né? Dentro do que ela sim, já viveu. Você tem que criar moral. Ela não pode, né, simplesmente virar uma outra pessoa. Né? Porque quando sim. acontece isso, aí dá a sensação de ser artificial. Né? Ou quando vem com esse papo, por isso que eu não gosto do Coringa, vou explicar por quê, né? Porque senão parece que é um rancinho dessa versão, né? Que todo mundo achou, porque, nossa, Eu não sei personagem. porque eu não vi. Então, qual que é o meu ranço? Essa coisa assim, o cara é um psicopata, mas ele teve um passado, puta, o sistema cagou na cabeça dele. Meu, o sistema caga na cabeça de todo mundo. Tudo bem, cagou mesmo,
né? Mas quanta gente o sistema caga na cabeça também, a pessoa não vai sair matando todo mundo e sendo um psicopata. Uma coisa não é consequência da outra, porque sim, né? Não adianta você passar um pano e falar assim, ah, coitado, porque aí traz aquela história do ressentimento, né? Tudo se justifica por um ressentimento, e parece que é lógico. Bom, aí já entram outras questões que para mim são... Eu não posso opinar, porque eu vou É, fazer. eu não Não sei se posso opinar, cabe, eu não porque sei se cabe não aqui. vi, não vi. Talvez não Mas cabe. olha, de qualquer maneira, o nosso tempo hoje, a gente está aqui de boas, mas acabou. Já acabou. Acabou. E eu, Acabou. e eu juro que eu comecei esse programa assim, gente, o que, que eu vou falar dessa carta? Eu vou só comentar uma coisa. A gente estava falando de amigos de alma e você falou o negócio de precisar de apoio, né, para fazer esse tipo de transição. E tem tudo a ver. E a transição não é fácil. Então, a nossa próxima carta, semana que vem, é o refúgio. Daí você encontrou um refúgio. E a carta do refúgio diz: sempre a vida ao lado da vida real. Sempre a vida ao lado da vida real. É isso. Muito bem. Então, semana que vem vamos para um refúgio. Gente, olha que delícia. Não perca a próxima semana. Essas cartas são muito gostosas, né? Muito acolhedoras. Vou até fazer um chazinho. E Semana que Sabine, vem eu queria, assim, por falar nessa coisa da amiga, né? É muito legal, assim, vou fazer uma declaração aqui pública, né? Do quanto que é legal a gente poder... Porque essas conversas que a gente tem aqui, gente, eu falei, a gente tem de verdade, né? Então é muito bom nesses processos de mudança você poder dialogar sobre isso também, né? Quanta coisa, assim, a gente se conheceu sendo outras pessoas muito diferentes, né? muito diferente. E a gente está sempre trocando isso, falando assim, gente, mas agora eu estou assim. Aí tu falou assim, é. Então, como é importante esse amparo do diálogo, né? Dessas amizades também, e de pessoas que estão dispostas a ver a sua transformação, a não estranhar a sua transformação, né? Dar suporte para essa transformação. Então, muito obrigada por ser o suporte. Ai, que lindo! Obrigada também. Aqui, gente, é um amigo só. É muito bom. Eu sou muito grata também esse nosso nível de compartilhamento e de troca, porque a gente já foi umas 20, Cláudia e Sabine, eu acho, desde que a gente se É. conheceu. Eu Agora a gente está se acho que se for no primeiro da primeira temporada, já são outras pessoas. com certeza, porque as pessoas que assistem falam isso, assim, pelo menos quem veio falar comigo, não é muita gente não, mas vieram falar comigo, Ah, é? que somos outras pessoas, né? Então é bom. Testemunhe, gente, vai lá assistir o primeiro É episódio isso aí. de ontem. E O não são primeiro só os episódio, cabelos. gente, mas eu tô gostando, mas era outra pessoa. Eu falei, pois é, enfim, as pessoas mudam. É. Que bom, né? Que bom poder É mudar. isso. Bom, podemos mudar. Beijo, Sabine. Beijo, pessoal. Até Beijo, semana que vem. gente. Obrigada.